Oi, gente! Agora sim, estou ao vivo. Me digam se estão me ouvindo direitinho. E aí, estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim? Escrevam aqui se vocês estão me ouvindo direitinho. Vão entrando aí. Hoje o tema vai ser muito interessante para quem consome, para quem vende kombucha, né? É uma dúvida aí. Boa noite para todo mundo que está entrando. Boa noite, bom ver vocês. Ah, eu não acredito que eu esqueci de trazer minha kombucha. Deixei separado aqui meu copinho e esqueci de pegar. Ah, na geladeira. Mas tá bom, na próxima eu trago minha kombucha, tá? Obrigada, gente, por todo mundo que tá entrando aí. Bom, hoje o nosso tema é sobre kombucha e emagrecimento. Como eu falei, é um tema que vai para todo mundo, para os clientes, para os vendedores, para quem revende kombucha, para quem produz comercialmente, para quem produz em casa para consumo próprio da família. É algo que todo mundo tem interesse, né? Porque o emagrecimento é algo que a saúde, né? O emagrecimento é algo que todo mundo tem interesse. Hoje a obesidade é uma das maiores fontes aí de doenças, né? Que tá aí na humanidade inteira, né? É uma verdadeira pandemia de obesidade. Então, a gente sempre, mesmo quem tem um peso mais baixo, não é obeso, sempre quer estar emagrecendo um pouco, né? Eu falo que todo mundo quer emagrecer 2 ou 3 quilinhos aí. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, que é a história da minha família, tanto parte de pai quanto de mãe. São de pessoas com peso sempre acima do peso. Vamos dizer todos obesos, mas sempre acima do peso. E eu sempre tive dificuldade de manter o peso também. E foi só a partir do momento que eu sempre fazia dieta. Eu sempre fazia aquelas dietas loucas, aí emagrecia, quando passava algum período já voltava até o peso anterior ou até um pouco mais. Foi só quando eu percebi que a gente tinha que viver de dieta, na verdade. A gente tinha que transformar a dieta num estilo de vida. E acima de tudo, se preocupar com o que a gente consome, não só com o prazer de estar consumindo, mas o que aquele alimento, o que tem por trás daquele alimento, né? Porque só quando você pensa dessa forma é que você consegue realmente manter o peso. Tudo que eu vou falar aqui para vocês, todas as nossas segundas científicas, né, vai depender muito, né? Depende de como que é feito, a kombucha, né? Dos métodos que você utiliza para produzir. Estou trazendo aqui muito conteúdo para vocês, mas deixo sempre bem claro que a ciência ela vem para mostrar o que a gente já percebe no dia a dia. E para quem não me conhece, né, eu sou engenheira de alimentos. Então eu trabalho com produção de alimentos, indústrias de alimentos. Há 15 anos eu trabalho em controle de qualidade, desenvolvimento de novos produtos, projetos de regularização de registro no mapa, rotulagem. E também ensino a fazer kombucha e sou empreendedora da kombucha. Eu e meu marido temos a Fermentarte, que é uma kombucharia registrada no mapa. Então a gente tem muito orgulho de ser também produtores comerciais de kombucha, além de toda essa bagagem que eu tenho de 15 anos de experiência aí na indústria. E a parte acadêmica veio pela paixão da kombucha. Eu me apaixonei pela kombucha e percebi que tinha muita coisa ainda para ser pesquisada para kombucha e que eu, como uma pessoa formada na área, né,
tinha que voltar ali, ser um pouco mais acadêmica, estudar um pouco mais a kombucha, e veio a oportunidade no final de 2021 eu me ingressar no mestrado na USP, na FZEA de Pirassununga, para pesquisar sobre a kombucha. Então hoje, com maior orgulho, também sou da área acadêmica, só que eu sou primeiramente chão de fábrica, sou engenheiro de alimentos, trabalho ali na produção, no dia a dia, acompanho as produções, conheço inúmeras fábricas de todas as origens aí de produtos, de alimentos e bebidas. Então vocês vão ver que a minha linguagem, ela não é acadêmica. Para quem está chegando aqui e acha que eu vou falar muito de forma acadêmica e que vocês não vão entender, eu vou falar de forma bem simples para todo mundo entender, porque meu intuito aqui é levar conhecimento para vocês. Ainda na semana passada, eu vi estava no seminário e vi uma frase muito interessante que eu adorei, que chama: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Eu adorei, e eu acho que investir em conhecimento realmente sempre gera os melhores juros. E aqui com vocês vão estar investindo tempo de vocês, que vale muito, e eu espero que vocês usufruam da melhor maneira todo o conhecimento que eu vou deixar aqui para vocês. E lógico, eu vou abrir aí para dúvidas, que sempre tem, né? Primeiramente, eu falei para vocês essa questão do emagrecimento, que acima de tudo a gente tem que ter em mente que o emagrecer é um estilo de vida. Você tem que colocar na sua mente que você tem que mudar a sua forma de ver o alimento, você tem que começar a entender que aquele alimento pode ser prazeroso a primeiro momento no seu paladar, mas ele tem toda uma história que ele vai percorrer ali no seu organismo. Então, se o que contiver nele não for bom para você, você vai ter um prazer momentâneo ali de poucos minutos na sua boca e depois muito tempo no nosso organismo como um todo. E isso é o que a gente tem mais que ter consciência, tá? E o emagrecimento, ele não vai vir de uma única coisa. Eu posso separar aqui, separei 3 coisas, até fiz uma listinha para mim não esquecer que de tudo que eu tenho que falar para vocês, que eu tenho que falar muita coisa para vocês, mas existem 3 coisas numa dieta, vamos colocar assim, no estilo de vida, que quem quer emagrecer tem que colocar como prioridade. É a dieta, que aqui está incluso os alimentos todos, inclusive a kombucha, exercício físico e sono. Sem esses 3, e dentro da dieta tem o déficit calórico também, que você tem sempre que pensar: será que eu estou comendo ali, a quantidade de caloria que eu estou comendo é suficiente para que eu sobreviva e emagreça? Né? Como eu falei para vocês, eu sou engenheira de alimentos, eu não sou nutricionista. Meu marido é nutricionista, mas eu não sou. Sou grande curiosa, estudiosa, gosto bastante dessa área, inclusive pensei em fazer nutrição, só que eu amo a minha profissão. Falei, não, vou ficar na engenharia de alimentos mesmo, que eu amo. Mas a nutrição, ela vem nos mostrar isso, que sem essas 3 coisas, não adianta você fazer só dieta e achar que um único alimento vai ser o milagre. Eu vou tomar kombucha e vou emagrecer amanhã, eu vou continuar comendo super errado, dormindo mal e não fazendo atividade física. Não existe, gente. Tem que ter um contexto. Esses 3 elementos juntos, e lógico, a kombucha pode assim auxiliar grandemente na sua perda de peso e na sua saúde, no ganho de saúde como um todo. Nós vamos ver aqui, eu separei 3 artigos científicos, nós vamos testar essa forma de live. Se vocês acharem que ficou, quero muito o feedback de vocês, né, o retorno de vocês quanto ao formato, se vocês acham que é melhor deixar um artigo só, às vezes fica muito conteúdo, vocês vão me falando, tá? Eu vou colocar uma caixinha lá nos meus stories para vocês deixarem a opinião de vocês quanto a conteúdo, forma de abordagem, tá? Mas primeiramente eu queria falar com vocês a respeito de como que é feita a kombucha, né? Quando a gente olha esses 3 artigos que eu separei, são todos de 2022, tá?
Porque muitos acadêmicos falam assim, esse artigo aí já tem mais de 5 anos, já está defasado, né? Então, eu procurei só os de 2022 e 2023 para trazer para vocês. Então, bem recente. Foram publicados em 2022. E aí a gente vê a metodologia, como que eles fizeram a kombucha, né? Então, isso é muito importante. Então, quando você vê, assim, às vezes no mercado, vejo clientes que chegam até mim, até para consultoria, que às vezes fazem a kombucha. Ai, gente, vamos chamar todos os amigos, ó. Vamos encaminhar aí, que eu não encaminhei para todo mundo, não. Vamos encaminhar. Caminha o aviãozinho aí para todos os 10 primeiros amigos. E para os clientes, para os vendedores, seus pontos de venda. Então, quando você vê, assim, tem várias formas de fazer kombucha, a gente nota que tem produtores de kombucha e produtores comerciais e artesanais que fazem em casa para o consumo, que exageram um pouquinho no açúcar, né? Colocam muito, às vezes fazem com um tempo muito curto de fermentação. E mediante todos esses anos de estudo, já tem aí 6 anos que eu produzo kombucha, que eu estudo sobre a kombucha, né, inúmeros clientes que eu já fiz aí trabalho de consultoria, então eu vejo que cada um produz de uma forma. Até mesmo, por isso que na Instrução Normativa 41, né, a legislação que regulamenta a kombucha aqui no Brasil, ela diz que a gente não pode fazer nenhum tipo de alegação natural, que emagrece, que é saudável. Por quê? Por que a gente não pode? Justamente porque cada um faz de um jeito. E como que você vai conseguir falar que a kombucha que você faz, do método X, tem esses mesmos benefícios que o artigo X usou outro método, né? É muito difícil, então você teria que estar fazendo uma análise específica da sua kombucha para saber, né, dentro do que você faz, se ela tem todos esses benefícios também. Por isso que eu sempre digo, né, que aquele método, né, de como que é feito interfere muito no final. Kombucha, lógico, é sempre muito bom. Só que o que eu vejo que está acontecendo, não só no Brasil, como fora do Brasil também, já vi artigos publicados fora do Brasil, que tinham kombuchas que quando foram feitas a análise não tinha nenhum tipo de micro-organismo. Então, e não estava escrito que era pasteurizado e tudo mais. Então, por quê? Porque o método que é feito hoje, eles adicionam às vezes ácidos, né? E aí ela não tem todo o potencial que ela pode ter, né? Então, por isso que não pode ter alegações no Brasil. Quando se proibiu, muitos produtores comerciais ficaram muito chateados. Mas eu não vou poder alegar. Mas por que você não pode? Porque o Brasil é um território gigante, cada um vai produzir de um jeito. E essa produção, que não é padronizada, ela tem resultados diferentes, né? Então, voltando lá, esses 3 artigos, quando você vê um artigo, você tem lá a metodologia, como foi produzida a kombucha, como foi realizadas as análises. E nesses 3, a fermentação, por exemplo, foram de 12 dias. O teor de açúcar, ele deu uma variada, usou-se starter mais o Scooby, né? Então, assim, tem toda essa questão de como que você vai proceder a sua análise para chegar no resultado, tá? Esses 3 artigos tiveram essas metodologias. Eu até vou passar para vocês. Eu tentei fazer como se fosse em forma de slides, vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar aqui para vocês, se vocês vão conseguir ver alguma coisa, se eu vou conseguir ler também para mostrar para vocês, né? Mas vamos tentar. E aí, com esse intuito, o que eu quero falar com vocês? Muitas pessoas vêm até mim, me encaminham às vezes dúvidas de clientes, né? Que falam assim, Nara, mas a nutricionista X falou que gera pico de insulina. Aí fica complicado até eu falar assim, não gera, porque eu já vi kombuchas extremamente doces, que no meu paladar estava muito doce, equivalente provavelmente a um refrigerante. Então, quando você tem essa coisa de querer falar assim, não pode, a nutricionista está falando errado, aí eu paro, volto e penso,
Bom, eu não sei ao que essa nutricionista está comparando, né? Então, por isso que você tem que falar da sua kombucha, né? Quando você for falar, e por isso que o conhecimento realmente gera os melhores juros. Porque quando você tem o conhecimento, você fala, não, minha kombucha é produzida desta forma, e desta forma ela não vai gerar pico de insulina porque ela tem um baixo teor de açúcar, né? Meu Brix ali é baixo, e isso influencia muito no resultado da final ali da sua kombucha, né? Aí eu trouxe aqui alguns slides para vocês comparando, eu não gosto de comparar não, tá? Mas é o que é refrigerante com a kombucha, tá? Por que eu não gosto de comparar? Porque são produtos que não, né, não tem nada a ver o propósito de um com o outro. Só que a maioria das pessoas que às vezes começa a introduzir a kombucha na sua vida, a maioria é para substituir o refrigerante. Porque gosta muito do gás. Quem aqui também começou a kombucha, começou a tomar kombucha porque queria substituir o refrigerante? Fala aqui para mim. Coloca aqui. E aí, como a maioria, né, tem inicia esse amor pela kombucha porque queria substituir o refrigerante, as pessoas têm essa questão de comparar, né, a kombucha com o refrigerante. E aí, quem tá, às vezes, na vida saudável ou quer emagrecer, que eu falo que é dois caminhos diferentes, né? Uma é que quer a saúde mesmo, que é só emagrecimento. Essa pessoa que quer só emagrecimento, ela tem que entender que contar só calorias não é o melhor objetivo, né? Porque a pessoa fala assim, vou tomar refrigerante zero porque tem 0 caloria. Mas o que contém esse refrigerante? Esse refrigerante, ele no seu organismo, ele vai te fazer bem? Né? A gente sabe aí que os edulcorantes, no geral, nosso organismo não assimila bem ele. Então, ali no nosso intestino, ele vai agir como um agente inflamatório. Então, ele vai nos inflamar. Assim como os edulcorantes, no geral, eles trazem no nosso cérebro a mesma função que o açúcar. Então, a gente continua dependente do açúcar, que é isso que a gente tem que tirar. Então, se você veio até a kombucha, se a kombucha chegou até você, para você sair do refrigerante, você tomar uma kombucha muito doce ou com edulcorantes, você vai continuar com a mesma dependência, vamos dizer assim, né? Que é a dependência do açúcar. Os artigos científicos já adotaram que o açúcar é uma droga, né? Que ela vicia. Mas eu digo que é o excesso do açúcar, na verdade. Porque a kombucha tem o açúcar, só que o açúcar da kombucha é para a bactéria e a levedura. Para as leveduras, primeiramente, né? Para as leveduras quebrarem ali aquele açúcar e transformarem em CO2 e álcool, e as bactérias virem transformar o álcool em ácidos benéficos. Então, a gente precisa do açúcar para kombucha. Só que a gente precisa dar o tempo adequado para que as leveduras quebrem esse açúcar, e a gente precisa colocar o açúcar num teor adequado também, para você não ter um excesso de açúcar no final, porque sempre vai ter um residual de açúcar a kombucha. Só que a gente tem que trabalhar com esse residual não ser muito alto, e principalmente você conseguir ir diminuindo o açúcar da sua kombucha e mostrando para sua família, né, para quem bebe, para o seu consumidor, que a kombucha ela tem esse intuito, esse propósito de diminuir esse consumo de açúcar e não colocar tanto açúcar, tanto edulcorante na kombucha que ela se assemelha a um refrigerante. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês o primeiro slide, vamos tentar ver se vai ficar bom. Eu tentei fazer um teste para ver se dava certo. Respondam aí se vocês estão vendo, conseguindo ler o que está escrito na imagem. Eu tentei fazer esses slides para exemplificar para vocês, para ficar mais didático. Então esse aí é um refrigerante. Vamos ver quem acerta que refrigerante que é. Coloquem aí para mim, se vocês sabem que refrigerante é este. Eu tentei, lógico, tirar aqui tudo que é, né? Eu espero que não tenha nada escrito. Mas esse refrigerante,
ele tem aproximadamente 15 gramas, ele tem 15 gramas de carboidrato, tá? 15 gramas de carboidrato em 200 ml de porção, tá? Então, 200 ml, que seria um copo, ele tem 15 gramas de carboidrato, de açúcar. E aí vocês podem ver que o segundo ingrediente é sempre na ordem decrescente. O primeiro é a água e o segundo é açúcar. Só que eles não só colocam açúcar, como eles também colocam edulcorante, que é a sucralose. Se eu não me engano, eles têm 2. Não, é só sucralose mesmo. Mas eles têm o aroma, tem um corante, né? E tem conservante também. Então, esse refrigerante, o pessoal acertou aí, refrigerante? Acertaram. Então, você vê que ele tem 15 gramas em 200 ml. Vamos passar para um próximo refrigerante aqui. Esse aí seria o refrigerante tradicional, não zero, né? E aí temos esse aqui. Esse aqui eu não vou conseguir ler os ingredientes, mas vocês vejam aí que ele até tem uma quantidade de carboidratos baixa, a porção ele tem 1,1, só que ele tem mais de, acho que 2 ou 3 edulcorantes, que se eu não me engano é sacarina, sucralose, se eu não me engano, ciclamato. Ele tem uns 2 ou 3 edulcorantes, que aqui eu não consigo ver porque os comentários ficam em cima da imagem. Mas vocês podem ver que ele até tem baixo carboidrato, baixa caloria, só que ele tem 2 ou 3 edulcorantes. Como eu falei, os edulcorantes, eles entram no nosso intestino e eles agem ali como um inflamatório, né? Eles inflamam e aí a gente vai ter problemas de intestino e outros tantos problemas que são decorrentes a esse problema no intestino também. Vou compartilhar outro aqui para vocês, só para exemplificar. Esse aqui eu trouxe para vocês verem como que agora os refrigerantes estão se comportando. Devido à nova rotulagem, que entra em vigor agora em outubro de 2023, a maioria vai ter que usar a rotulagem frontal, nutricional frontal, que você tem que escrever lá, alto em açúcar, né, no caso deles, dos refrigerantes. E aí a maioria, para não ter que colocar essa lupa, né, que vai ficar bem visível ali, tá mudando a sua composição, seus ingredientes, para uma composição muito parecida com esta daí, que tem o açúcar e também tem o edulcorante. Esse aí tem ciclamato, sacarina, olha, esse tem corante artificial azul brilhante, vermelho 40, que são assim, altamente cancerígenos, inflamatórios, né? E aí esse aqui ele tem 12 gramas de carboidrato em 200 ml. É um pouco menos do que o refrigerante, o primeiro, né, de cola. Esse aí é um de uva. Vocês podem ver que além do açúcar que tem nos ingredientes, é o segundo ingrediente, ele também contém 2 edulcorantes. Então, quando a gente fala em refrigerante, é isso, gente. Tem ali, não é só... As pessoas acham que é só a caloria. Vamos supor que fosse 0 calorias, que tem muitos aqui que tem esse formato, não tem um açúcar e tem 0 calorias. Não é sobre contar calorias. É sobre você entender o que compõe aquele alimento que vai entrar em você, não vai ser só ali 1 minuto que você está tomando ou um tempo maior que vai ficar ali na sua boca, mas vai ser uma vida no seu organismo, né? Porque ele vai trazer ali vários malefícios para o seu organismo. Então, vocês viram aí, esse daí, ele tem 12 gramas de carboidrato em 200 ml. Agora, vamos comparar, vamos mostrar aqui para vocês eu trouxe um de suco também para vocês. Esse é um suco de caju, que tem 18 gramas aí também, além de açúcar. Se eu não me engano, esse aí tem, o segundo ingrediente é açúcar. Ele também tem os edulcorantes, tá? Que esse aí tem stevia, no caso, que também é um edulcorante. Agora eu vou mostrar um para vocês de uma kombucha. Acho até que a dona desse rótulo tá aqui me vendo, né?
Essa é uma kombucha que ela é feita pelo método tradicional, então não tem açúcar adicionado, isso aí já é uma tabela nutricional nova. Faz só um processo de primeira fermentação e tal, e na saborização não adiciona açúcar. Então vocês vejam que na porção de 300 ml, que é maior do que a de 200 ml que a gente estava vendo lá, porque aquelas tabelas nutricionais de refrigerante eu até tirei hoje mesmo no supermercado, só que a maioria não atualizou ainda as suas tabelas nutricionais, então a porção ainda ficou só de 200 ml. Mas como aqui a porção é da garrafa de 300 ml, a gente veja... Vamos ver se a dona do rótulo se identificou aqui. Vejam que tem 3,9 de carboidrato, né? Então, você consegue ter uma quantidade bem menor de carboidrato numa porção maior. Então, quando as pessoas falam assim, mas comparando, né? Existem calorias. Muitas pessoas só comparam calorias. Aí vejam que numa porção de 100 ml tem 1,3 e tem só 16 calorias. Vou mostrar outro modelo para vocês. Esse daí a porção é um pouquinho maior, 350 ml, e temos 20 quilocalorias, né, e 5 de carboidratos. E aí, por que eu quis mostrar para vocês? Lógico que tem kombuchas que tem um valor maior de carboidratos. Às vezes tem ali 8 gramas em 100 ml. E isso, se você for comparar ali com os refrigerantes, sai em quantidades de carboidratos, fica quase a mesma coisa. E aí, quando você pensa só em contar calorias, você vai falar assim, não, mas aí essa caloria aqui do refrigerante meu refrigerante que eu tomo é refrigerante zero. Só que o que vocês têm que ter na mente é o conteúdo, né? A kombucha ela tem todo um conteúdo, não é só contar calorias. Por isso que eu quis fazer essa introdução aqui para vocês sobre a questão de carboidratos e calorias, só para vocês entenderem que a gente não deve, e a gente deve explicar isso para quem é kombucheiro comercial, para o seu cliente final. Você aqui não tem que contar calorias, você tem que entender a composição da kombucha. A kombucha ela não vai te dar esse pico de insulina, ela bem feita, dentro dos padrões ali da IN 41, ela não vai te dar esse pico de insulina, ela tem uma carga glicêmica baixa, ela tem um teor de ácidos, ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela tem as enzimas. Então isso tudo compõe a kombucha, esses ácidos benéficos que tem a kombucha faz toda essa composição, muito diferente de um refrigerante. Então quem veio do mundo do refrigerante para kombucha ou quem compara kombucha com refrigerante é uma coisa que tem que ser bem colocado, né, no lugar. E uma outra coisa que eu quero levar para vocês a partir desta comparação é justamente o uso de edulcorantes na kombucha. Na legislação, ela é proibida, né, no 41. A gente não pode usar edulcorantes na kombucha. Eu sei que muitas pessoas utilizam, só que não pode. Por que não pode? A gente tem que fazer essa pergunta. Eu vejo sempre que as pessoas hoje, elas andam colocando tudo em caixinhas. Então, por exemplo, você não pode ter uma opinião hoje e mudar ela amanhã, né? Porque as pessoas te colocam em caixinhas. E elas muitas vezes não procuram contexto, e isso é muito ruim. Então, quando você pensa, vocês têm que ter o bom senso, né? Quando ver uma informação, alguma coisa, tenham esse bom senso de tentar raciocinar e pensar qual que é a melhor forma de eu abordar esse assunto, por que a pessoa está falando isso, será que tem fundamento, né? Eu falo isso porque às vezes essas informações que eu estou passando para vocês, muitas vezes as pessoas não conseguem, não recebem de bom grado, assim, e acham que o que eu estou falando é pro mal. Não, não é pro mal, é a legislação. E a legislação, ela foi feita com um propósito, né? Ela foi criada e não foi colocada edulcorante com um propósito. Lógico que pode mudar. E aí daqui, sei lá, uns 5, 10 anos, possa utilizar.
né? Porque elas fizeram análises, viram que não tinha problema utilizar e criam parâmetros, uma quantidade que pode ser utilizada, alguma coisa nesse sentido. Mas por que às vezes não pode ser utilizada, né? Esse edulcorante na kombucha? Ele vai começar a se assimilar, a ficar próximo ao refrigerante, né? E é isso que, na minha opinião, tá? Isso aqui já é uma opinião minha. Estou dando a minha opinião, o meu bom senso na situação. Provavelmente foi-se pensado que a kombucha tinha um propósito, né? De ser essa bebida fermentada, que é feita a partir do açúcar. Então, isso é para fazer uma padronização, para não ter kombuchas com esse nome, kombucha, e começasse a fazer-se kombucha de muitas formas e sair do princípio, da tradição, do que é uma kombucha em si. Eu até fiz um post há pouco tempo atrás, falando sobre o refrigerante. O refrigerante iniciou-se sendo vendido muitas vezes em farmácia como se fosse um fitoterápico, algo como se fosse um xarope. Eles usavam de gengibre principalmente para curar males como resfriado, e eram vendidos em farmácias, né? Que tinha esse propósito. E aí foi se tornando o que virou hoje, né? Então a gente tem que pensar, fazer uma reflexão sem autocríticas, sem críticas, né? Será que esse uso do edulcorante na kombucha no Brasil e no restante do mundo também não pode levar a kombucha a esse fim? Porque comercialmente a kombucha é muito recente, tem só 20 e poucos anos, ela é uma jovem. Eu brinco que ela é uma velha com alma jovem. Que ela tem mais de 2.000 anos, mas é bem jovenzinha comercialmente, sendo divulgada aí no mundo inteiro. Então, por ser muito jovem, será que ela um dia não vai se tornar como um refrigerante, né? Não sei. A gente tem que fazer essa autoanálise. E aí pensar se ela virar isso, é isso que eu quero, né? Não, se não é isso que eu quero, eu vou continuar fazendo a minha kombucha pelo método tradicional. Se é isso que eu quero volume, quero comércio, quero comercializar essa bebida dessa forma, com edulcorante, porque eu quero ter produtividade, aí esse é seu propósito. Só que aí vem essa questão da padronização no regulamento técnico da kombucha. Eles não colocaram por quê? Deve ter um motivo, né? Então a gente serve aí de reflexão. E a kombucha não é remédio, né? Como foi falado aqui, ela não é remédio. Ela é um produto muito bom, fermentado, com muitos benefícios, e que a gente pode usar ela de N formas no nosso dia a dia. E pode fazer com que ela seja um aliado para a nossa saúde, né? Mas ela não vai vir para curar e ser a única coisa, né, no mundo que vai te curar. Não, é todo um contexto. E uma outra coisa que, antes de abordar aqui os slides dos nossos 3, eu gostaria de falar com vocês, é que cada organismo, ele reage de um jeito. Então, vocês vão ver aí quem que produz em casa para consumo próprio, né? Levanta a mão aqui, quem produz só para consumo próprio. E aí quem produz comercialmente ainda tem um feedback ainda maior, né? Porque tem todos os clientes que retornam. Cada um que toma kombucha, e esse tomar kombucha, e nos 3 artigos são dosagens determinadas em X período. Então não é só tomar kombucha recreativo. Tomar kombucha recreativo é excelente, gente. Eu não quero tomar refrigerante, eu vou substituir pela kombucha. Ótima escolha. Faça esse consumo recreativo. Eu acho super válido você começar com o consumo da kombucha de forma recreativa. E aí depois você começa a fazer o uso diário, que você se apaixona. Só que a kombucha, ela tem em cada organismo uma reação, mas não é só a kombucha, é tudo. Tudo na vida. Por exemplo, não sei vocês vão me dizer aqui o que vocês comem que é super saudável, mas que para vocês não fazem bem. Eu, por exemplo, com castanha do Pará, eu tenho limite, é uma, no máximo 2. Eu passo muito mal. E é um produto
ótimo para a saúde, rico em selênio, que é ótimo para memória. Então, assim, é muito bom caçã do Pará, mas para mim, eu não faz bem, é tipo uma, duas, tá? Então, assim, cada pessoa, e a gente tem que entender o nosso organismo, né? Então, entenda seu organismo, o que que seu corpo te fala e começar a prestar atenção no que seu corpo te fala. E assim mesmo o seu cliente também, se você vende comercialmente, o cliente pode ser que ele não se adapte inicialmente com a kombucha, com o paladar, como ela faz esse desintoxica o organismo. Muitas pessoas sentem muito, às vezes sente dor de cabeça, às vezes pode soltar o intestino, às vezes pode prender o intestino. Cada organismo pode reagir de um jeito, né? E isso é normal, porque certos indivíduos, a depender do estado de saúde, até a água demais pode fazer mal para ele, né? Então, como que a gente vai generalizar que a kombucha é bom para 100% das pessoas, né? E essa reação, essa coisa de padronizar, de falar, por isso que a legislação proíbe. Por exemplo, muitas pessoas hoje já vêm falando assim: ai, mas a kombucha solta o intestino, eu não quero que solte o meu intestino. A kombucha não solta o intestino, ela regula a sua flora intestinal, a sua microbiota, né? Se você precisa que fique mais fluido, ela vai te auxiliar. Mas é todo mundo? Não, porque vai depender do contexto. Aí vem a pessoa come super mal, não dorme direito, não faz atividade física. Aí a kombucha sozinha vai ser milagrosa? Pode até ser, muitas vezes é. Só que a gente não pode esperar que seja para tudo, né? Isso que eu falo sempre para vocês, usar o bom senso. Tudo bem com vocês? Não estou vendo aqui o que vocês estão falando. Mas a kombucha sempre pode ser um pontinho de luz na sua vida e na sua dieta. Esse aqui é um dos artigos que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Ele tá assim e ele foi uma tradução automática, tá? Do Google. Então, às vezes a colocação, concordância verbal não tá muito legal. Quem faz parte lá da comunidade Arte da Kombucha já tá lá no nosso grupo do Telegram, tá? Eu coloquei em português, mas eu também vou colocar em inglês, porque em português ele sempre desconfigura quando vai fazer essa tradução, tá? Então, quem não faz parte aí, temos a nossa comunidade aí de kombucheiros que amamos a ciência também. Então, o que esse artigo fala? É de 2022 e esse dele é da Indonésia. São 2 artigos da Indonésia e um do Brasil, da USP, tá? Kombucha enriquecida com uvas do mar. Para quem não conhece, ela é uma alga, ela é em formato de uva mesmo, uva verde. Se vocês colocarem no Google aí, vocês vão conseguir ver como que ela é. Parece que lá na Indonésia ela é bem comum. Aqui no Brasil até tem, parece que no Nordeste, mas é menos comum, tá? Então eles fizeram uma kombucha com uvas do mar, como potencial bebida funcional para combater a obesidade, uma abordagem in vivo e in vitro. Só ilustrando para vocês, quando fala em vivo é porque geralmente é em seres vivos, in vitro não é, geralmente é em laboratório, em placas, tá? Sempre que falar em vivo é em organismos vivos. Então aí pode ser geralmente animais, em pessoas, infelizmente tem poucos artigos em pessoas, tá? Em seres humanos. Nesse artigo, ficou péssimo, hein? Eu vou ler aqui, acho que vocês não conseguem ler aí, né? Ficou muito ruim. Como eu quis dar um print do próprio artigo para mostrar para vocês que foi retirado daí, ficou bem ruim. Então eu vou dar uma lida aqui para vocês o que esse artigo ele estudou, né? Ele teve como objetivo avaliar os efeitos da bebida de kombucha com uvas do mar na atividade da lipase in vitro e no perfil lipídico in vivo. Quais foram as conclusões dele, né? O tratamento com a bebida da kombucha de uvas do mar também induziu perda de peso e aumento do nível de
SDO no fígado. Esse SDO é o superóxido dismutase. Ele age como um antioxidante, então ele diminui ele tem uma ação antioxidante no fígado, tá? E a bebida de kombucha, né, com essa uva do mar, tem um bom potencial como uma bebida funcional com atividade anti-obesidade e melhora lipídica. Então, ele fez aí todo um estudo e aqui vocês podem ver que eles fizeram uma comparação com... Vocês não vão conseguir ver direitinho aí, mas quem tá lá no grupo tem acesso ao artigo completo. Eles compararam com o medicamento Orlistat como controle. Eu nunca usei esse medicamento, gente, mas ouvi falar que ele é bem comum nas pessoas que querem emagrecimento e usam bastante. E a kombucha, numa dosagem de 250 ml durante foram acho que 4 semanas, teve um resultado muito bom, similar ao do Orlistat. Quem aqui já ouviu falar desse medicamento, desse Orlistat? Quem já usou? Digam aí, meninas. Eu quis colocar essa é uma parte, uma fração do artigo. Sempre que eu vou abordar aqui com vocês, eu vou tentar colocar o resumo, né, para não ficar muito maçante aqui, pra gente ficar falando muito tempo sobre ele, né, sobre um artigo, sobre coisas muito acadêmicas. Vou trazer o resumo e aqui umas coisas que eu achar mais importante. Essa parte aí, eu até tentei colocar maior aí para vocês verem em destaque, que ele fala sobre as funções, os benefícios da kombucha, né? Diz da fermentação, que a fermentação transforma ali o açúcar nos ácidos benéficos e fala principalmente do ácido glucônico e glucurônico, e aí eu deixei em destaque aí, ó, o ácido glucurônico gerado a partir da fermentação contribui para as propriedades benéficas da kombucha para promover a desintoxicação. Isso a gente sabe, né? O ácido glucurônico, ele tem toda essa ação desintoxicante. E o ácido glucurônico é conhecido como um desintoxicante essencial secretado pelo fígado. A conjugação com ácido glucônico aumenta a solubilidade de metabólitos indesejados. Assim, permite o transporte e eliminação do corpo. Então, essa é a função ali do ácido glucônico no nosso organismo. Ele carrega as toxinas que fica ali no nosso fígado e ele elimina. Então, ele tem esse potencial desintoxicante. Isso está abordando nessa parte do artigo, tá? Aqui, eu não sei se eu consigo me mover. Acho que não. Fiquei em cima aí, gente, minha imagenzinha. Antigamente isso daqui conseguia mover, mas agora não tô conseguindo. Então, vou ler essa parte aqui para vocês que tá em negrito. Além disso, o pré-tratamento com kombucha reduz os níveis de glicose devido a essas propriedades. A kombucha pode ser potencialmente recomendada para pacientes com doenças cardiovasculares, quanto para pessoas saudáveis. Isso que diz aqui nesse trechinho aí. E aí ele fala também que a kombucha exibiu uma atividade valiosa para o controle do diabetes. Kombucha reduz a glicose em circulação, prejudicando a absorção de glicose. E aí ele fala também de uma partezinha aqui que as propriedades antioxidantes da kombucha são provenientes de produtos da fermentação. Ainda nessa parte, ele fala na parte final, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, que a kombucha pode sim ter desvantagens, que seria se tiver uma contaminação. E eu achei por bem colocar essa parte aqui, porque também é outra coisa que a gente precisa abordar, que a kombucha ela tem muitos benefícios, mas desde que feita de forma higiênica, forma com as boas práticas de fabricação, porque caso ela seja feita de forma inadequada, ela pode
ser um abrigo para os micro-organismos invasores, que são os bolores, leveduras principalmente, que ele não vai ser benéfico para a sua bebida. E aí pode ficar ali dentro, e aí você vai tomar uma kombucha que você está achando que está trazendo benefícios, mas infelizmente não está. Então, por isso, nesse artigo aborda isso, mas vários outros artigos também abordam essa questão de que muitas vezes a kombucha artesanal pode ter o risco de contaminação, por muitas vezes não ser feita de forma higiênica, tá, gente? Por isso que eu bato sempre na tecla com vocês, quem é meu aluno sabe, quem é meu cliente de consultoria sabe o quanto eu sou exigente com as questões de higiene, de boas práticas de fabricação dentro de uma kombucharia, porque realmente faz muita diferença para todos os alimentos, né? Mas para kombucha, você está trabalhando ali com uma colônia de bactérias e leveduras fermentando um mosto que é o chá aberto, né? Fermentação aberta que fica ali vários dias fermentando. Então, se você não tem toda uma higiene, tanto higiene pessoal quanto higiene do processo, das instalações, você pode ter uma contaminação ali e passar para a sua kombucha, né? Para a sua fermentação. E também todos os cuidados que a gente tem que ter de proteção aí com a kombucha. Obrigada, Lúcia. A Lúcia é aluna lá, desde o curso básico até a mentoria. Esse é um segundo artigo, também da Indonésia, tá? Que fala sobre o potencial anti-obesidade dos principais metabólitos da kombucha com clitória ternátea. Uma saborização que a gente adora aqui no Brasil, né? Inclusive, a minha era uma kombucha de clitória, com a clitória da Lúcia, inclusive, viu, Lúcia? Já deu flores, já fiz chá, já fiz até kombucha. Ganhei uma semente de clitória maravilhosa, tá linda ali, duas já subindo ali na minha janela, coisa mais linda, maravilhosa. E esse artigo é com a clitória, muito interessante. E ele traz o perfil metabólico metabolômico não diferenciado e simulações na ancoragem molecular. É um nome complexo, mas vocês vão ver aqui que no resumo é um artigo bem interessante também. Ficou? Deixa eu ver se consigo ler. Vou ter que ler aqui também. Então, nesse artigo que ele faz com a clitória, né, a kombucha com a clitória, o estudo descobriu que teve ali vários compostos, inclusive ele fala que no meu 39 conseguiu isolar 79 compostos foram identificados, e aí 13 foram compostos ideais, e aí desses 13 eles selecionaram 5, que foram esse caempiferol, quercetina, glicosídeo, quercetina e outros 2 que tem um nome aí gigante, gente, que mostraram o melhor potencial como compostos anti-obesidade funcionais, pois seu valor de afinidade foi classificado alto em cada receptor respectivo. Em conclusão, os principais compostos dos metabólitos da kombucha de clitória ternátea, essa é a abreviação, tá? CTK, têm potencial para serem alimentos funcionais promissores contra a obesidade. No entanto, mais estudos in vitro e in vivo devem validar esses benefícios para a saúde. Então, quando a gente vê um artigo, eles sempre vão pedir para eu ter mais pesquisas. Por quê? Uma pesquisa só tem que ter mais, né? A gente tem que validar mais isso, tem que fazer mais pesquisas em cima. E teve ótimos resultados, só que isso significa que a gente tem que fazer mais pesquisas em cima deste modelo, né? Que no caso ele fez uma kombucha com clitória. Quem aí já fez kombucha com clitória ternátea, que é a florzinha, flor azul, fada azul? Levanta a mão. Já fizeram saborização com a clitória? Sim ou não? Me digam. Parece que travou tudo aqui, gente. De clitória é mais fácil, né? O pessoal falou que da alga, a alga do artigo passado,
sim, tem que ter todo um preparo. Inclusive, na metodologia tem um preparo que eles fizeram com a alga, desidrataram a alga, tá? Então, não é assim, peguei lá a uvinha e usei, né? Tem toda uma metodologia, com certeza. A clitória também, você faz uma infusão, tá? Alguns falaram que sim, já saborizaram. Lá no nosso Instagram de alunos tem receita com a clitória. Inclusive, eu já fiz outras aqui, fiz com limão, fiz com outras coisas e ela fica muito gostosa, muito bonita, né? Tem que usar uma dosagem um pouquinho maior para ela dar aquela coloração roxa, não fica azul por conta da acidez. O chá da clitória em si é azul, só que em meio ácido ela fica lilás, né? Fica roxa. E aí, pra dar a tonalidade bonita, você tem que usar mais clitória ali pra ela ficar roxa, mas a minha tava linda, gente, só que eu esqueci. E aí, então, ele teve... Será que eu passei? Ah, não. Aí esse aqui já é o terceiro artigo que eu vou compartilhar aqui com vocês, que esse é um artigo já brasileiro da USP, que fala que o chá da kombucha melhora a tolerância à glicose e reduz a esteatose hepática em camundongos obesos. Então ele tratou camundongos obesos com a kombucha. Esse já foi a kombucha pura, inclusive eu peguei a metodologia de como que ele fez a kombucha para vocês terem uma ideia, tá? Também. Essa aqui foi a metodologia que ele usou, que os cientistas usaram, né, os acadêmicos aí utilizaram, os pesquisadores, veio a palavra, os pesquisadores utilizaram. Vocês podem ver aqui que eles utilizaram 100 ml do chá previamente fermentado, o recém-preparo foi inoculado com uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras com 100 ml, então o starter e o scooby. E aí ele fala até de onde veio a colônia, ó. A colônia de kombucha foi obtida comercialmente da kombucha Camp, né? Que é da mãe da kombucha lá nos Estados Unidos, né? Daquele livro. Como é que é o nome dela? Agora eu esqueci, o livro tá ali. Se quem lembrar aqui, me fala o nome dela que eu esqueci, é da kombucha Camp. E aí ele fala a quantidade de açúcar que usou, o tempo de infusão, só para vocês terem uma ideia de como foi feita a metodologia. E aí ele fala que ele deixou 10 dias a fermentação, pelo que eu entendi aqui, 10 dias. Essa é a metodologia que ele utilizou para produzir a kombucha. E esses foram os resultados, que tá horrível, gente. Da próxima vez eu vou só copiar, vou só escrever o que o artigo estava falando mesmo, para vocês conseguirem ler, tá? Então ele fala que os camundongos que receberam o suplemento de kombucha apresentaram melhor tolerância à glicose. Então, quer dizer, não tiveram um pico de insulina, pico de glicose. Isso para diabéticos, você não pode ter aquele pico que é o que faz mal para a saúde, né? Que é o que às vezes faz o acúmulo de gordura, que impede o ganho a perda de peso. Redução da hiperinsulinemia, que é essa questão de não ter picos de insulina, né? Diminuição das atividades das enzimas citrato, sintase, fosforoluquinase, regulação negativa do receptor do ácidos biliares acoplado à proteína G, e também conhecido como TGR5, e expressão gênica do receptor de farnesol X, a atenuação da esteatose e deposição hepática de fibras colágenas. E aí ele fala aqui que assim é possível concluir que essa bebida probiótica tem um efeito benéfico na redução das alterações metabólicas associadas à obesidade induzida por dieta. Então, no caso, a obesidade que foi induzida por dieta, que foi o caso dos camundongos, né? Os camundongos, lá, se vocês lerem o artigo, os camundongos foram induzidos a uma dieta alta em calorias, que é fazendo uma simulação do que seria a gordura adquirida por seres humanos também. Esta bebida probiótica merece uma extensão de estudos para confirmação ou refutar seus efeitos potenciais. Então, gente, a gente vê aí a partir desses artigos que todos eles tiveram bons resultados,
Todos os que eu peguei, esses aí eu fiz uma busca no Scopus e eu tentei pegar dos últimos 3 anos e foram artigos que tiveram bons resultados. Eu não peguei só os que deram bom, não. Eu peguei os artigos que tinham e eles tiveram bons resultados, tá? E isso é muito interessante pra gente ver que a kombucha tem um ótimo potencial, tem muito potencial para você utilizar ela numa dieta equilibrada, tá? Fazer o uso da kombucha. Todos eles tinham o tempo e a quantidade. Geralmente, o que comparava com o Orlistat foi 250 ml por 4 semanas. O último foi por 150 ml, se eu não me engano, por 2 semanas. E isso tudo influencia, porque às vezes as pessoas querem tomar 1 litro hoje, amanhã não toma mais nada e semana que vem quer tomar e é milagroso. Não é isso, é o estilo de vida, né? Você tem que colocar a kombucha como o seu estilo de vida mesmo. Assim como você toma, a maioria das pessoas tem o hábito de comer, sei lá, um pão ou um café, um pão com café, um pão com manteiga e café, você colocar a kombucha na sua rotina, né? E isso sim vai fazer toda uma diferença no seu organismo e na sua vida, na sua longevidade de vida, os resultados vão vir. Então, a kombucha e o emagrecimento, elas vão andar sempre juntas, desde que você tenha hábitos saudáveis também, tá? Isso tudo que eu venho falando aqui para vocês é justamente para tentar fazer com que vocês tenham essa consciência, esse bom senso, que a kombucha é muito boa, ela tem que ser bem feita, dentro das boas práticas, de forma higiênica, dentro dos padrões de registro, no mapa. Se você é comercial, atender os padrões. Então, você tem lá 30 miliequivalente de ácidos voláteis, né? Eu tenho que seguir isso porque tem um fundamento. Esses ácidos voláteis é o que vão me demonstrar que minha kombucha realmente tem os ácidos que eu preciso, né? Para caracterizar ela como kombucha. Então, a kombucha, ela tem essa característica de ser agridoce, de ser essa bebida gaseificada naturalmente, né? De ter esse gás aí formado por ela. Lógico que tem vários artigos aqui que até viam toda essa parte fisicoquímica da kombucha, inclusive o álcool. Algumas deram 0,5, 0,6 de álcool. Eles sempre abordam essa questão do álcool nos artigos, até mesmo explicando que esse álcool formado também ajuda a inibir micro-organismos, né, e outras funções. Esse álcool formado na kombucha, lógico, em pequena dosagem, até o 0,5, ele não é maléfico para a saúde, né? Lógico que você não vai exagerar, produzir uma kombucha, um hard, né? Hard kombucha você bebe com moderação. E é isso, gente. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar para vocês. Acho que eu falei bastante. Aqui teve alguns falando que antes tomavam 1 litro. Aqui em casa também, se deixar, é 1 litro por dia, todo mundo, que a gente gosta bastante, tá? Só que eu falo sempre que é a constância, né? A gente não pode tomar muito um dia e ficar uma semana sem tomar, né? Você tem que manter a constância e, lógico, sempre sentindo o que seu organismo tá te falando. O seu organismo te fala. Então, você tem que ver o que você tá tomando, tá comendo, se tá dando certo. Existem muitas pessoas que têm certas intolerâncias, então a gente precisa respeitar e deixar o nosso corpo se adaptar à kombucha. Isso é muito importante também, porque essa parte de desintoxicação que ela faz no nosso organismo é muito importante para o nosso organismo. A gente precisa ter algo que desintoxique. E a kombucha com ácido glucônico aí faz essa desintoxicação do nosso organismo. Isso é muito importante. A gente viu aí tanto esses inúmeros benefícios que ela age no nosso fígado, né? Ela diminui esse pico de insulina, né? Que muitas pessoas vieram me perguntar, né? Quando eu postei sobre kombucha e emagrecimento, não dá pico de insulina. Lógico, desde que feita dentro de um equilíbrio. Você não vai exceder, botar 100 gramas de açúcar por litro lá, que vai dar uma quantidade muito alta ainda de açúcar, mesmo você deixando muito tempo fermentando, tá? Então, ter o equilíbrio, usar menos açúcar
e fazer a fermentação completa, deixar o tempo adequado. A maioria dos artigos científicos que eu coloquei aqui foram 10 a 12 dias de fermentação. Então isso é muito importante para você ter uma fermentação completa, a formação dos ácidos, das vitaminas, todos os compostos fenólicos que ela tem potencial para nos dar. Tá bom? Bom, eu vou deixar. Eu também sinto muita falta de quando eu não bebo kombucha, eu sinto muita falta. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês lá nos meus stories, para vocês falarem quais são os temas que vocês querem, se vocês gostaram desse formato. Então, não deixem de ir lá colocar o que vocês acharam para as nossas próximas lives serem ainda melhores, para vocês adquirirem ainda mais conhecimento e a gente sermos kombucheiros conscientes e conseguirmos levar a nossa família, os nossos amigos, os nossos clientes, para quem faz kombucha comercial, o melhor conteúdo, explicar para eles como que a kombucha pode ser utilizada da melhor forma. Então, gente, é isso. Só gratidão, muito, muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo essa 1 hora. Espero ver todos vocês aqui na próxima semana. E quem quer fazer parte da comunidade lá, dos artistas, da arte da kombucha, entre em contato aí comigo, que lá vai ter todos os artigos, a gente pode discutir tudo lá no Telegram. E ainda tem o Instagram de alunos com receita, várias coisas muito, muito legais para vocês. Um beijo para todo mundo, boa semana, muito obrigada por vocês terem ficado aí um pouquinho do feriado de vocês aqui comigo. E eu estava morrendo de saudade de vocês. Beijo, até a próxima!